Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares conselhos. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Emmanuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. Nós estamos mais uma vez começando o Projeto Futuro de hoje, e hoje nós vamos falar sobre o sono e os sonhos, e vamos conversar com o senhor Antônio sobre esse assunto. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, Naim. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que quem quiser participar conosco, nos telefonando, né, nos mandando suas sugestões, fazendo perguntas e deixando também seu nome para concorrer ao sorteio no final do programa de um livro espírita e da revista espírita, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. São Antônio, esse assunto, sono e sonhos, é realmente muito interessante, né? As pessoas sempre têm muita curiosidade, né, com relação a isso, né? Bastante interessante, né? E ainda muito pouco pesquisado, né? Mesmo nas respostas dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata do assunto, os Espíritos nos deixam mais perguntas para que possamos meditar do que respostas, né, a respeito do assunto. É um assunto muito vasto a estudar ainda, né? Uhum. E como é que nós devemos, então, São Antônio, começando essa nossa conversa, como é que nós devemos conceituar o sonho? Ou seja, o que é o sonho? Vamos procurar ser bastante objetivo para que nós tenhamos mais tempo. O sonho a gente conceitua como a lembrança que o espírito, nós como espíritos, temos durante o sono, né? Porque sono e sonho são coisas diferentes. É importante a gente imaginar por que é que a bondade divina nos coloca praticamente 1/3 da nossa vida, né? Nós passamos em sono. E isso é uma oportunidade de estarmos em contato com o plano espiritual, que é onde é a nossa verdadeira vida. Exemplificando melhor, é como se a gente fosse passar uma temporada de 10 anos no Japão e nos fosse permitido 1/3 desse tempo nós estarmos aqui no Brasil, né, para não perdermos o contato com a nossa verdadeira pátria, que seria o Brasil. Então, o sonho é exatamente o que trazemos como lembrança destas horas de sono, né? E muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para nos dar alguns avisos salutares quando se trata de espíritos mais evoluídos, ou para nos induzir a erros, fomentar nossas paixões, se são espíritos imperfeitos os que nos apresentam. É importante ficarem na dúvida, então eu só quero sonhar, né, ter inspiração de bons espíritos, mas não é assim. O que vai definir é a nossa condição, né? É que vai definir a nossa condição evolutiva, que vai definir esse nosso posicionamento, com quem iremos nos relacionar durante o sono. Ou seja, vai depender das nossas ações, né, São Antônio, da nossa conduta, né? Do nosso estágio evolutivo, né? Porque muitas vezes nós poderíamos pensar,
Se eu passo um dia, então, sem desejar mal a ninguém, sem fazer nada e tudo bem tranquilo, eu vou ter ótimos sonhos, né? Eu vou encontrar com o Espírito. Não é bem assim. É a nossa média evolutiva. Não é assim? Um dia, um momento, não é suficiente para estabelecer a nossa condição vibratória. Nossa condição vibratória é produto da nossa média existencial, né? E se a gente quiser ver, por exemplo, os espíritos que nos buscam, né, que nos procuram, basta a gente ver os amigos também que nos procuram, né, os que estão encarnados, que estão à nossa volta, né? Com certeza. Porque os amigos espirituais têm mais ou menos a mesma conduta dos nossos amigos encarnados, né? Com certeza, né? Mais para frente nós vamos ver aqui que nós estamos constantemente fazendo visitas aos nossos amigos encarnados e recebendo visitas deles, né? Evidentemente por afinidade. E o senhor falou uma coisa interessante, que a gente tem um terço, né, do nosso período, né, do dia, e a gente fica dormindo. Isso na média, né? Seria 8 horas por dia, mas dificilmente uma pessoa fica 8 horas por dia dormindo, né? Às vezes por falta de tempo. Interessante, né, Sr. Antônio, que algumas pessoas dizem que esse período de 8 horas, elas poderiam aproveitar fazendo uma outra coisa, um trabalho, tudo mais. Acham que estão perdendo esse período de 8 horas, mas na verdade estão ganhando muito mais do que pensam, né? Com certeza, nós não poderíamos fugir disso, dado o que nós mencionamos antes, né? Isso é um equilíbrio. Por que a gente não se pergunta? Por que eu não tenho que... A minha média de sono não é 2 horas, não é 1 hora, ou não é 30 horas, ou não é 16 horas, é 8, né? Essa média funciona, mesmo igual o caso que você falou, muitas pessoas dormem aí durante um tempo da vida, durante 6 horas, né, ou 9 horas, ou 12 horas, entretanto, na média, mesmo quando vai ficando mais velho, vai diminuindo, mais novo, né, dorme 14, a média segundo dados pesquisados, a média é 30% do nosso tempo aqui no plano, nós passamos, né, em condições de estarmos em contato com o plano espiritual, senão nós perderíamos esse contato. E durante esse período, durante o sono, a alma, ou seja, o espírito, ele repousa junto com o corpo? Não, o espírito, ele não tem esta necessidade, né? Ele não fica inativo. Então, durante o sono do corpo físico, o que há é um afrouxamento dos laços que nos prende como espíritos ao corpo físico. Então, quando esse corpo físico está repousando, né, como espíritos mais libertos, nós temos condição de sair, então, os espíritos colocam, né, que a gente se lança no espaço para entrar em relação mais direta com os outros espíritos, né, com outros espíritos. Obviamente, como nós falamos, com grupamentos de espíritos, né, que estarão correspondendo a nosso nível de afinidade com esses espíritos. Então, ou seja, durante o sono, o espírito está livre, né? E como é que a gente pode julgar dessa liberdade do espírito durante o sono? Nós vamos julgar da seguinte maneira: ele está numa liberdade relativa. Por quê? Porque a liberdade estará proporcional exatamente ao seu nível, não é? Se a sua ligação ainda está mais com as coisas da matéria, e é o que realmente acontece em percentual mais elevado no nosso plano, no mundo que nós vivemos, obviamente que ele usará dessa liberdade com mais restrições. Ele estará mais próximo do corpo físico, mais preocupado com as coisas da matéria, com os problemas que ele deixou de resolver durante o dia, ou que ele pretende resolver no dia seguinte, e planejando coisas, e uma série de comportamentos que não permitirão que esse espírito se distancie e busque horizontes maiores, né? Então essa liberdade, ela vai ser uma coisa relativa. Só para ilustrar isso, Naim, a gente já ouviu dizer, não há como, eu não tenho documentos disso, que em uma manifestação sua, o Chico se dizia para alguém muito satisfeito porque havia sido matriculado num mundo superior para estudos de espiritismo avançado, o nosso querido Chico Xavier. Bem, quantos de nós gozaríamos dessa condição? Possivelmente pouquíssimos, ou quase que nenhum. Então, imagine esse afastamento dele do corpo físico. Obviamente que ele vai estudar coisas relativas ao plano espiritual, né? Coisas que tragam benefícios a ele como espírito, e não no estágio que é mais comum para nós ainda, que é a busca
Nós queremos nos lembrar dos sonhos, né? Os sonhos que nós queremos lembrar são os sonhos relacionados ao nosso dia a dia aqui na matéria, não é assim? Dificilmente você já ouviu falar que alguém sonhou, no dia te contou, sonhei que eu era Deus, ou sonhei que eu era Jesus Cristo, uma coisa desse tipo. Com certeza não, né? Porque não teria sentido. Mas ele sonharia que era o Charles, não o simples Charles, ele vai falar com você, sonhei que eu era o príncipe Charles. Quer dizer, a importância ainda está no que representa o título, ou seja, na coisa ligada de uma maneira ou de outra à matéria, né? Ao poder, ao estar, ao ter, uma coisa dessa natureza. Então essa liberdade do espírito durante o sono, ela estará proporcional, né? Proporcional ao estágio do espírito. E é uma coisa interessante porque aparentemente nós sonhamos com coisas, e é comum as pessoas comentarem, né, que sonharam com coisas que aparentemente não tem a ver com a sua vida agora, material. Entretanto, tem a ver com o seu estágio como espírito, né? Porque o que nós temos aqui agora é uma personalidade, é um personagem que nós vivemos, né? De cuja bagagem nós não temos o menor conhecimento. Se eu não tenho do meu, como é que eu vou ter dos outros, né? Então eu tenho os registros e eu, como espírito, né, sei do estágio em que me encontro. Mas como cérebro, como homem, com a vida corpórea, esse cérebro físico, eu tenho esse esquecimento do passado, assim, que para que não venha trazer influências nas minhas decisões, né? Eu não tomo a decisão de fazer determinada coisa para ganhar isso ou aquilo. Então, na realidade, às vezes nós vamos pensar que uma pessoa está falando de um sonho muito fora do seu posicionamento, das suas condições atuais, né? No corpo. Entretanto, o sonho é a maior realidade que existe. Ali está a verdade e a realidade. Interessante, né? Porque essa visão nossa, ela é bem diferenciada disso. Porque a própria palavra já indica, né? Sonho, muitas pessoas consideram como ilusão. Quer dizer, sonho, algo inatingível. E na realidade não é. O sonho é a verdade do espírito, é a realidade do espírito. Se nós não confundirmos com a realidade dessa existência corpórea, então nós vamos ter essa liberdade, muitas vezes nós não a compreenderemos, mas ela é a realidade, a verdade do espírito. Em sonho, ele vai rever coisas que ele já tem familiaridade com elas, coisas e outros espíritos. Caso contrário, não. São Antônio, a gente vê algumas pessoas dizendo que não sonham, né, que dificilmente sonham, mas na verdade todos nós sonhamos, né? Sempre. Mas nem sempre a gente consegue se lembrar. Às vezes a gente lembra que sonhou, mas às vezes não faz a mínima ideia de como foi esse sonho. E por que a gente nem sempre, né? Por que nós nem sempre recordamos os nossos sonhos? Naim, porque na realidade o que nós queremos recordar são coisas que nos tragam, que nos satisfaçam curiosidades momentâneas, ou seja, imediatas, né? Tem pessoa que queria ter um sonho que recebesse lá os números da loteria para ganhar no outro dia, coisas dessa natureza, né? Mas nada do que nós sonhamos se apaga. Como a maioria é relativa ao interesse espiritual e não material, vai ficar armazenado lá no nosso perispírito para que, no momento oportuno, quando se fizer necessário, venha então o que seria a revivência, né, desse aprendizado, desse algo que nós aprendemos. Porque troca de experiência é o meio de aprendizado. Então isso vai ficando registrado. Se eu não me lembro, é porque não são coisas que são coisas que não vão decidir nada, não são importantes para os meus anseios atuais, que são da matéria. Mas tudo fica registrado, assim como nós somos atualmente a somatória das nossas existências anteriores, né?
E muitos desses registros foram em sonhos, foram aprendidos, estão gravados em nós. Então é a razão pela qual nós não nos lembramos. Mas evidentemente que nós colocamos muita coisa que sonhamos sem nos lembrarmos em prática. É só prestar atenção. Muitas ideias que nos vêm foram adquiridas em sonhos e nós não sabemos disso. E aí nós julgamos da conta, ou da inspiração, ou da intuição, ou muitas vezes da sorte ou do azar. Mas fazemos coisas que nos foram colocadas, nos foram passadas durante o sonho. E o que devemos pensar, Sr. Antônio, daquela significação, né, que algumas pessoas atribuem aos sonhos? Por exemplo, sonhar com isso, vai acontecer aquilo outro na minha vida, eu vou poder fazer isso, poder fazer aquilo. O que o senhor diz dessa significação que as pessoas dão aos sonhos? Seria sempre, os sonhos, eles não são verdadeiros, como entendem esses leitores de sorte e interpretadores, não. Na vida é interessante, Naim, que nós podemos fazer. Se eu sair daqui conversando com todas as pessoas, o que você sonhou, e registrando e anotando, possivelmente daqui 10 ou 20 anos, tendo consultado 2.000 pessoas, e elas me falarem, eu sonhei com laranja, sonhei com laranja, sonhei com laranja, eu vou observar o que aconteceu no dia seguinte. Se aconteceu com 80% das pessoas, eu vou ter a oportunidade de falar, ó, quando a pessoa sonha com laranja e sai na rua, ela tropeça num degrau. Mas são possibilidades remotíssimas, não há como haver isso por uma razão muito simples. Dado o nosso estágio evolutivo, os nossos sonhos não são iguais. Pois se há diferença no nosso estágio evolutivo e o sonho é a busca de conhecimentos equivalentes ao nosso estágio, evidentemente que serão diferentes. Então, a mesma interpretação dada a um sonho seu não poderia valer para um sonho meu. Tá certo? Porque nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Então, aí seria o quê? Seria uma adivinhação. Adivinhação nós sabemos que não existe, porque nós que estudamos um pouco da doutrina espírita, nós sabemos que nós estamos vinculados a uma lei natural que é de causa e efeito. Ou seja, o futuro está em função do presente, ele não está definido. Nós podemos fazer suposições, analisar probabilidades e tudo mais, mas se existe o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, o futuro de ninguém está definido. Ninguém sabe o que é que o Naim vai fazer amanhã, o que vai acontecer com ele amanhã. Pode ter suposições e tudo e tal, mas você tem livre-arbítrio. De repente eu faço uma previsão de que você vai fazer alguma coisa amanhã, e você, usando o seu livre-arbítrio, você resolve, não, vou fazer uma viagem de última hora, pega suas coisas e sai e vai fazer outra coisa completamente diferente. Então não há definição. Assim também são os sonhos. Não há meio de nós fazermos essas chamadas adivinhações, assim. Pode haver aí probabilidades, estatísticas ou o que for, mas esses significados, somente o próprio espírito, se prestar muita atenção, entenderá alguma mensagem que lhe foi passada. Sr. Antônio, chegou uma pergunta do ouvinte, Elizabeth, do bairro São José. Ela quer saber se os médiuns trabalham durante o sono. Olha, os médiuns não têm nessa atividade do sonho nada diferente dos outros espíritos. Nada diferente. Há médiuns que trabalham durante o sono, trabalham em vigília, e há médiuns que não trabalham em vigília e também não trabalham durante o sono, entendendo a palavra trabalho como algo produtivo. Assim, como nós dissemos antes, está relacionado com o nível evolutivo do espírito. E por ser um médium ostensivo, nós também sabemos que a mediunidade é uma faculdade neutra que não distingue intelecto, raça, credo, cor
nada disso, né? Ela é inerente ao espírito e está, vamos dizer assim, radicada no corpo físico. Então, não há diferença. Pode sim o médium, né, estar em sonho mediando alguma coisa, mediando outro espírito, mas na realidade, não necessariamente por ser médium ostensivo. Porque todos nós podemos trabalhar, né, durante o sono, basta querer e ter condição, né, para isso. Todos nós, né? E entendendo, se nós entendermos o trabalho como uma produção de qualquer natureza, até para o mal, não é assim? Porque quem faz um assalto executa um trabalho, né? Ou não? Vai depender do... nós não queremos aqui. Isso, então se nós nos referirmos ao trabalho para o bem, nós vamos ter que estabelecer que é a vontade e o nível do espírito que está decidindo, né? Se for generalizar só o trabalho, que é a edificação de alguma coisa, trabalho é isso, é a edificação de alguma coisa. Então, todos nós, indistintamente, trabalhamos. Não é assim? A natureza do trabalho vai ser diferente para um e para outro. Aqui levando o trabalho, como diz no Livro dos Espíritos, né, que é qualquer ocupação útil. Qualquer ocupação útil. Então, qualquer um de nós pode estabelecer para si uma ocupação útil. Assim como podemos fazê-lo em vigília, acordados, podemos também colocar-nos em condições de fazê-lo durante o sono. E tem uma outra pergunta, Sr. Antônio. O ouvinte, ou a ouvinte, não colocaram o nome, né? Talvez não quiseram deixar o nome, pergunta se é possível sentir o cheiro de um ente querido desencarnado após um sonho com essa pessoa. É possível sentir, sim. Há muitas coisas que nós não conseguimos ainda, no nosso estágio, aprofundarmos nela. Mas nós estamos ainda em relação vibratória, não é assim? Em relação vibratória com todos os outros espíritos com os quais nós nos relacionamos, em quaisquer épocas. Existem essas relações que são vibracionais, né? Dentro dessas relações vibracionais, nós temos uma condição de nos sentirmos. Quando você, mesmo encarnado, tem uma pessoa muito querida que está viajando, não é assim? Ela faz uma viagem por um tempo qualquer, o que nós chamamos de saudades é a relação que a gente mantém à distância com essa pessoa, em vibrações. Por isso nós visitamos, somos visitados, e daí então, nada de anormal nós sentimos ainda as características desse ser. Não há aí algo de sobrenatural, não. Muito bem, agora são 10 horas, nós vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco. Sr. Antônio, eu vou lê-las para o senhor, que os ouvintes nos fizeram. Um ouvinte pergunta o seguinte: é aconselhável pedir a ajuda de uma pessoa desencarnada com a qual nos relacionamos em vida? Bem, é uma pergunta um tanto quanto difícil. Pode ser e pode não ser. Depende demais de que tipo de ajuda. Se eu peço ajuda relativa a algo que vai prender esse espírito, ou seja, esse ser desencarnado, mais a matéria, eu estarei, entre aspas, prejudicando-o, ou pelo menos deixando uma situação difícil, com vontade de fazer por mim algo que possivelmente ele não pode fazer. Então, ele não muda de situação porque desencarnou, podemos deixar em dificuldade. Agora, uma ajuda, vamos dizer assim, que seja no plano espiritual, para que interceda, né, junto a um plano mais alto, para o auxílio de uma outra pessoa que nos é querida, ou para a minha própria iluminação, numa atitude de agir melhor para o bem e tudo, isso aí não é ajuda, né? É buscar esclarecimento. E vou buscar, de preferência, com um ser que me é mais afim, né? Aí não haverá qualquer consequência no nosso entendimento. Mas a maioria das vezes nós nos ligamos aos desencarnados pedindo ajuda para resolver coisas materiais. Ou seja, se fosse possível, eles o fariam, mas estariam se ligando ainda mais à matéria. Ou seja, a gente acabaria atrapalhando eles, né? Com certeza, não seria aconselhável.
que muitas vezes eles estão precisando de mais ajuda do que a gente, né? Porque é como se fosse uma viagem que eles fizeram sozinhos e eles vão sentir falta de várias pessoas que ficaram. E nós vamos sentir falta, mas de apenas uma pessoa, né? Muitas vezes a maior ajuda é nós que estaremos dando, nos desligando sobre o aspecto de ficar evocando, pedindo, né? Só nos mantendo ligados através de uma lembrança agradável, saudável e tudo mais. Assim nós estaremos auxiliando, né? Dando a nossa contribuição para que ele se libere o mais rápido possível do plano material. E um outro ouvinte nos faz a seguinte pergunta: é possível a uma pessoa ter presságios em sonhos da sua própria morte? E quando a morte chega para ela, que dizer à família dessa pessoa sobre isso? Essa pergunta está contida aqui um pouco mais adiante, mas nós podemos adiantar, né, a resposta. Sim, nós, pelo esquecimento do passado, o cérebro físico, com certeza, não tem estabelecido aproximadamente o tempo, o cálculo para a sua vida corpórea, né, a existência. Mas o espírito, sim. O espírito tem consciência disso. Então, em sonho, isso estando registrado no perispírito, ele poderá com certeza estar. Isso não seria um presságio, seria uma revivência, ou seja, uma lembrança do que ele projetou. Muito bem, agora já são 10h25, como a gente disse antes, esse assunto, sono e sonhos, é um assunto muito vasto e não deu tempo, né, Sr. Antônio, da gente examiná-lo. Como se fosse o dia inteiro também não daria, né? Mas o que foi proposto para fazer hoje não deu tempo, né? O tempo já acabou e eu quero falar aqui agora o nome dos ganhadores. O ganhador do livro espírita, a ganhadora do livro espírita é Michele Morato Viegas, do bairro Esplanada. E a ganhadora da revista é a Marli Aparecida Campos, do bairro Manuel Valinhos. Lembrando, né, que essas pessoas podem buscar os seus prêmios na Banca Espírita, que fica na rua São Paulo, no quarteirão fechado da rua São Paulo, quase esquina com quase em frente ao Banco do Brasil. E lembrando, né, mais uma vez, já que a gente estava falando de sonhos, como a gente falou no início, que aqueles espíritos, aquelas pessoas que nos buscam nos sonhos, têm mais ou menos, né, o mesmo caráter, as mesmas atitudes daquelas pessoas que nos buscam enquanto estamos encarnados, ou seja, se parecem muito com os nossos amigos. Então que a gente possa pensar melhor nisso, né? Quais são os espíritos que nós queremos como nossos amigos, como a nossa companhia. E lembrar, né? Quem são aquelas pessoas que a gente procura, quem são aquelas pessoas que nós procuramos também, porque são justamente essas pessoas e pessoas parecidas com esses nossos amigos que realmente nos procuram durante o sonho e que estão à nossa volta o tempo todo. Então que a gente possa ter bons pensamentos com relação à vida, com relação ao mundo, e trabalhar o máximo possível para a nossa própria evolução e auxiliar, consequentemente, a evolução das pessoas que estejam à nossa volta. E eu gostaria de te agradecer, Sr. Antônio, por ter estado conosco aqui. Um instantinho, só aproveitando esses segundinhos que nos falta, quanto a essa última pergunta que foi feita, nós vamos encontrar lá na pergunta 411 do Livro dos Espíritos, né, esse pressentimento da morte e tudo, a resposta dos Espíritos acontece, a 411, acontece pressenti-la também se você ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Naim, nos resta agradecer pela presença. O assunto é, como vimos, muito extenso e pelo número de perguntas muito interessante. Resta agradecer e nos colocarmos à disposição para que, em uma próxima oportunidade, possamos voltar ao assunto, assim, indo pelo menos até aqui o final do que foi proposto nesse programa, né? Obrigado a todos, um bom fim de semana, e a gente gosta sempre de deixar como mensagem final esse um voto de estímulo, palavras de admiração por você e todos os demais companheiros que labutam nessa área do Projeto Futuro, da divulgação da doutrina. A gente sabe com que sacrifício que deixando às vezes afazeres e tudo, e toda a nossa admiração e incentivo. Quanto a nós, no que pudermos colaborar, estaremos aí fazendo, né?
E muitas felicidades para vocês, que possam manter essa persistência e com muito sucesso. Obrigado ao senhor, Antônio, obrigado aos ouvintes, e nós vamos terminar por aqui desejando a todos um ótimo fim de semana. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212, fone 3212, fone 3212.